Eu queria saber quando que a misandria vai ser considerada um crime, assim como a tal dita misoginia. Sim, porque as mulheres morrem por diversas questões. Não estou dizendo que eu concordo com morte de mulheres, da mesma forma que eu não concordo com mortes de homens, crianças, animais ou qualquer ser vivo, tá? Mas uma mulher que morreu por qualquer outra situação, automaticamente ela é enquadrada no crime de feminicídio, no crime de misoginia. É claro que eu não estou aqui para defender homens que, infelizmente, matam suas companheiras por ciúmes ou por qualquer outro motivo. Não estou para defender esse tipo de gente, mas estou para colocar a situação da qual essa mulher morreu, não simplesmente pelo fato dela ser mulher, pelo fato dela ter vindo uma fêmea para esse mundo, e sim porque o cara era muito louco, ele tinha questões psicológicas, ele era um psicopata e fez esse tipo de coisa. Mas muitas mulheres morrem por outras questões, até mesmo por algum tipo de doença, ou por algum acidente, ou por qualquer outra coisa, e tudo é enquadrado em crime de misoginia. Não importa a razão pela qual a mulher morreu, ela pode ter morrido por um infarto. É misoginia. Ela morreu porque ela foi atravessar a rua e o carro atropelou ela. É misoginia. Ela morreu porque ela comeu alguma coisa e aquela coisa estava contaminada, como a gente vê em muitos casos por aí. É misoginia. Uma mulher matou outra mulher por ciúmes. É misoginia. Uma mulher morreu em um acidente de trabalho. É misoginia. Mas tá, desde quando isso é misoginia? Primeiro, que misoginia não existe. Você olhar para uma mulher e falar: olha, ela é uma mulher, vão matar ela. Se fosse assim, eu acho que teria diminuído muito a quantidade de mulheres que existe no nosso país. Em outros países também que usam essa porcaria dessa pauta, essa classificação de misoginia, como se o homem simplesmente olhasse para a cara da mulher, visse que ela é uma mulher e simplesmente matasse. E a gente sabe que não é assim. Outra falácia: morrem muito mais mulheres do que homens todos os dias. Vocês sabem que o número de homens que morrem todos os dias ultrapassa 2.000? Ultrapassa 2.000 mortes todos os dias? É quase uma morte por minuto. E isso ninguém fala. Ah, mas se você abrir o Google, você vai ver que a quantidade de pessoas que mais morrem são mulheres. Primeiro que os homens também estão no Google se você pesquisar. E é claro que é muito mais vantajoso você ter dados falaciosos, mentirosos, alterados em relação em defesa da mulher e colocando o homem como se ele fosse o lobo mau da história, como se o homem fosse o pior ser que existe. Outra falácia: ai, mas as mulheres são assediadas, as mulheres são estupradas, as mulheres que não sei o quê. Homens são assediados, homens são molestados, homens são abusados. Sim, por que os dados não mostram? Porque não é interessante mostrar que o homem também passa por situações iguais às mulheres. Ah, mas a mulher é a que mais morre. Mulheres não matam homens. Mas será mesmo? A gente viu tantos casos de mulheres que matam homens e dados que não são divulgados de mulheres que matam os homens, e quando vem à tona, dizem que essas mulheres mataram os homens porque ou ela matava ele ou ela morria pelas mãos dele. Mas será que isso é um fato verdadeiro? Tanto que quando o homem mata a mulher, ele é cruel, ele é isso, ele é aquilo, e com certeza eu concordo que ele é cruel, ele é um psicopata, é errado, isso não se faz, nada justifica, tá? Mas a mulher, quando ela mata um homem, ela é heroína. Ela ganha séries, ela ganha filmes, ela ganha homenagem, ela é vista por outras mulheres como alguém que se defendeu e não como alguém que tramou um homicídio, como tantos nomes famosos que a gente vê na internet, né? Vocês sabem os nomes de quem eu estou falando, eu não preciso citar aqui, de pessoas que fizeram atrocidades friamente, pessoas ardilosas, pessoas mau caráter, que fizeram o absurdo tão quanto um homem fazer o mesmo, mas essas mulheres,
elas ganham filmes, elas ganham séries em homenagem ao ato dela. Grandes artistas da Globo representam essa pessoa em série, em filmes. Elas saem famosas, saem como heroínas, mesmo tirando a vida de um homem. E claro que o discurso é sempre em favor da mulher, ela fez isso para se defender. A gente sabe que não. Mulheres são tão frias e tão psicopatas e tão podres quanto os homens que fazem o mesmo. Eu não tô aqui para defender mulher, não tô aqui para defender o homem. Eu tô aqui para mostrar a igualdade das coisas que acontecem, mas vocês preferem ver que somente o homem é o cara maldoso da história, como se uma mulher não tivesse a capacidade, a crueldade, a ardilosidade de tramar um ato tal qual matar homens. A gente viu um tempo atrás mulheres falando que temos que acabar com os homens. Muito antigamente na história, mulheres já matavam os homens, colocavam veneno dentro do anel e quando iam servir a bebida dos seus maridos, elas colocavam ali o veneno e davam para os seus maridos tomar, porque as mulheres matavam seus maridos, mulheres feministas que têm um pensamento tão podre quanto as de hoje, que matavam os homens pelo simples fato de ser homens. Olha só a misandria como já existia antigamente. Mulheres são capazes de matar homens por odiar o sexo masculino apenas. E usam esse discurso como se a mulher fosse a vítima da história e o homem que mata a mulher por simplesmente odiar o fato dela ser mulher. Enquanto mulheres são manipuladas pelo discurso feminista que temos que acabar com os homens, que os homens são os nossos inimigos, que eles não prestam, e mulheres ensinam na internet a fazer a mesma prática de antigamente, de colocar veneno dentro do anelzinho e servir a bebida para o seu marido e matando ele no ato de envenenamento. Olha só, eu quero saber quando que tudo isso vai ser considerado crime, da mesma forma que a misoginia hoje em dia é equiparada ao crime de racismo e hoje é um crime. Tá um exemplo aí, tem o Café com Teu Pai, que por falar a verdade e mostrar para as mulheres o que elas estão fazendo de errado e por que elas não estão conseguindo um parceiro legal, ele está sendo acusado e correndo o risco de ser preso por falar nada além da verdade, porque as mulheres se sentiram ofendidinhas. Ai, meu Deus, que floquinhos de neve se sentem ofendidos por ouvir nada além da verdade. Querem equiparar tudo como crime, sempre na conta do homem, mas a mulher ela tem a liberdade, a licença poética para ser criminosa em seus atos e palavras, discriminar homens em seus atos e palavras, mas quando é ao contrário, aí tudo muda de cenário. Quando é o homem fazendo, nossa, que homem escroto, que homem nojento, tem que ser preso. Quando a mulher fazendo, o pessoal dá risada e fala, é isso mesmo, mulher tem que ser empoderada, porque isso é ser empoderada. Isso não é ser criminosa, isso não é ser preconceituosa, isso não é ser misândrica, não é ser uma pessoa que faz parte dessa merda toda, né? Eu acho um lixo o quão mulheres são defendidas por cometer tais atos iguais aos homens, mas somente os homens pagam. A gente vê um monte de leis privilegiando a mulher desde que mundo é mundo. Mulher sempre foi privilegiada e todo dia tem uma merda, um lixo de lei privilegiando a mulher, a criança, o trans. Agora eu pergunto, qual lei que defende, que dá privilégio para o homem? Qual lei que defende o homem? Tem leis que defende criança, ótimo. Tem leis que defende trans, tá bom, ótimo. Tem leis que defende negros, ótimo. Tem leis que defende muita coisa. Mas e qual é a lei que defende a classe masculina? Que defende os homens? Quem tá aí para defender os homens? Ah, agora é crime, é misoginia perguntar pra mulher se ela tá na TPM. E quando a mulher fala, ai, que saco, isso é um saco, ela tá se referindo ao escroto do homem, isso daí também deveria ser considerado misandria, para vocês verem o
peso da idiotice que esse parlamento aprova como lei, achando que está defendendo as mulheres achando que estão defendendo as mulheres, quando estão afastando ainda mais os homens de mulheres desse tipo que não prestam, não valem nada. Sim, eu sou antifeminista com orgulho, jamais irei ser feminista, jamais irei ter esse